Olá! Vamos para mais um vídeo, mais uma abordagem desse mundo complexo da ergonomia cognitiva. Eu sou Natália Araújo, fisioterapeuta e ergonomista. Hoje o nosso foco será sobre carga de trabalho, carga cognitiva. Aprender novas habilidades, o processo de aprendizado, ser flexível, assertivo nas ações, em tomada de decisões, em resolução de problemas. Você sabia que pode ter muito vínculo com atividades e tarefas complexas? E para a gente falar sobre atividades que demandam uma certa complexidade, nós devemos sim falar sobre carga de trabalho. O que seria carga de trabalho? É qualquer esforço fisiológico resultante de alguma ação. Existem vários conceitos que determinam o que seria uma carga de trabalho, mas eu vou deixar duas particularidades a vocês, que é a questão da carga física e a carga mental. Então, ao analisarmos uma atividade, a execução de uma tarefa, nós precisamos realmente levar em consideração as abordagens físicas, né? Aquela tarefa específica, quais os movimentos corporais demandam na execução daquela tarefa. Será que há uma carga física imposta daquela tarefa? O que compõe a ser uma carga, uma sobrecarga? Então, isso precisa ser avaliado. E cargas podem gerar fadigas. E fadigas decorrentes de esforços, de repetitividade, alguns fatores biomecânicos que, se não forem controlados com pausas de recuperação, com medidas administrativas ou implantação de recursos e dispositivos que reduzem ou eliminem ações de movimentos bruscos, isso pode gerar fadiga e, propriamente dito, lesões decorrentes do trabalho, conforme nós estamos acostumados. E a carga de trabalho, né, vinculada às cargas mentais, o que seria isso? Daí envolve um universo de possibilidades vinculadas aos processos cognitivos, que podem estar relacionados a tomadas de decisão, a particularidades da tarefa. E quando há uma carga aumentada dos aspectos mentais, pode gerar também fadiga psicológica. E o que acontece? Decorrente mesmo da exigência do intelectual. E isso pode interferir em processos de tomada de decisão, pode interferir nas exigências de atenção, memória, concentração e soluções de problema, que afeta também, paralelamente, as estruturas musculares, gerando tensões, dores musculares e leva, sim, a vários afastamentos do trabalho. Então, as cargas mentais, elas podem, sim, influenciar naqueles sinais e sintomas que você está tendo no seu corpo humano. Então, é muito importante que, ao entendermos o que seria, de fato, uma carga de trabalho, de levar em consideração essas duas vertentes, carga física e carga mental. E agora, partindo desse princípio da carga mental, vamos entrar mais a fundo no processo de carga cognitiva. Como de fato devemos avaliar, né, a carga cognitiva? Será que aquela determinada atividade, só por ela ter uma demanda intelecto, ela é fonte geradora de uma sobrecarga, de um risco importante aos fatores psicossociais? Então vamos lá. Carga cognitiva é uma carga imposta aos seus processos cognitivos. E isso pode estar vinculado a vários fatores, mas ela está diretamente ligada à execução da tarefa. E dentre essa vertente de carga cognitiva, temos 3 fatores importantes para avaliarmos nesse contexto de carga cognitiva. E eu diria para vocês o seguinte: a própria carga mental mesmo, ou seja, nós ergonomistas, ao avaliarmos as atividades,
as tarefas vinculadas àquela atividade, nós identificamos quais tarefas demandam uma maior carga cognitiva e outras nem tanto. Será que existem tarefas complexas? Então, a tarefa em si, ela vai, conforme a nossa análise, ela vai sim demandar um certo grau de cognição, independente do sujeito que nela se encontra. Então, a tarefa daquele posto de trabalho, o ambiente, ele vai demandar naquela carga mental de trabalho. Então, avaliamos todos os fatores, quais as exigências daquela tarefa, quais as cargas, os processos intelectuais envolvidos naquela atividade. E um segundo passo paralelo para observarmos é o esforço mental que aquela tarefa está exigindo daquela atividade. Esse sim é um fator mais específico na compreensão de como cada trabalhador, no caso, se comporta diante da tarefa. Correto? Então, o esforço mental nada mais é do que a capacidade do indivíduo, que no caso é o trabalhador, de executar aquela tarefa. Como ele se comporta para executar aquela tarefa. Essa questão é uma das mais importantes no processo de carga cognitiva. E um terceiro item muito importante seria a questão da performance, né? Então, assim, eu falei sobre a carga mental, que decorrente àquela determinada tarefa são exigidos tais processos cognitivos que independem do trabalhador. É uma carga determinada daquela tarefa. Em um segundo passo, o esforço mental daquela tarefa vai depender também daquele trabalhador, se há uma experiência, uma competência, uma habilidade mais determinada, isso vai favorecer para que o processo de esforço mental seja reduzido. Então, é por isso que é importante, dentro da ergonomia, avaliarmos, sim, como é a atividade, como é a tarefa, as competências e as habilidades estão alinhadas à execução daquela tarefa, está havendo algum tipo de falha. Então, essa compreensão favorece, sim, no processo de entendimento da ergonomia. O terceiro item seria a performance, que nada mais é a conquista daquele trabalhador perante a tarefa que ele executa, o qual o indivíduo ele consegue performar. Isso está vinculado aos resultados, aos números, aos indicadores. Então, isso é um processo importante e individual de cada trabalhador perante aí as análises do trabalho. Veja bem, nós podemos ter uma situação de performance com cargas mentais de trabalho. Vamos supor aquela mesma atividade, eu estou avaliando aquela mesma tarefa, mas com atores diferentes, ou seja, trabalhadores diferentes. Pegamos aquela mesma tarefa sendo executadas por trabalhadores diferentes. Então, nós temos uma carga mental estabelecida, com esforços mentais diferentes, porque isso vai vir de particular de cada trabalhador. Pode haver uma diferença de esforço mental entre esses dois avaliados e pode ser, por exemplo, por um trabalhador ser mais experiente e outro ser um novato, recém-contratado, que está naquele processo de aprendizado. Então, ele demanda de um maior esforço mental, mas que, em contrapartida, ambos geram resultados da mesma forma. Mas você pensa que ambos trabalham, executam a tarefa com meios de regulações diferentes. Então, provavelmente, aquele trabalhador mais experiente, ele pode ter uma carga cognitiva bem menor se comparado se eu tivesse avaliado só aquele outro trabalhador, o mais inexperiente. E daí, se eu pego como base apenas aquele trabalhador menos experiente, eu posso condenar todo aquele setor que faz a mesma atividade como um trabalho com uma alta carga cognitiva. Vocês entendem a importância do trabalho de ergonomia ser feito de forma individual?
para que tenhamos, de fato, uma melhor compreensão do trabalho para poder transformá-lo. Então, isso é muito importante. E quando eu traço para vocês os conceitos de carga de trabalho, de carga cognitiva, nós vamos falar o que de fato, então, leva à sobrecarga. O que de fato vai gerar um risco cognitivo importante é justamente essa sobrecarga dessas cargas, o desequilíbrio, os desajustes. E isso, dentro da ergonomia cognitiva, nós podemos avaliar através de meios e ferramentas específicas para a compreensão desse cenário. E o que seria, então, uma sobrecarga? Quando a capacidade de memória e recursos cognitivos daquele trabalhador passam a sofrer exaustão. Por exemplo, eu começo a observar que o meu processo de atenção não está satisfatório. Eu começo a perceber que eu não consigo me concentrar naquela tarefa que demanda de uma alta carga cognitiva. O meu processo de memória está prejudicado. E essas ações, esses processos cognitivos começam a afetar o rendimento do meu trabalho, começa a afetar em vários erros recidivos, um atrás do outro, começa a afetar as falhas operacionais, falhas humanas. Então é daí que eu consigo perceber que está ocorrendo algum problema. É claro que, eu vou falar por mim mesmo, se eu estou numa atividade de alta atenção, de alta concentração, elaborando um documento, eu posso falar uma ET, onde eu estou descrevendo aquela atividade, pegando os pontos mais relevantes para a construção do meu saber, se eu permaneço elaborando esses documentos de forma dando uma continuidade de 4 horas seguidas, sem uma pausa de descanso, uma pausa de recuperação, porque não é nosso corpo físico que precisa de pausa, né? Há de haver muito necessário a nossa pausa para o nosso cérebro realmente entender o que de fato está acontecendo. Então, se eu permanecer 4 horas ininterrupto fazendo uma atividade com alta carga de atenção e concentração, eu posso começar a perceber pequenas falhas. Nossa, eu estou errando aqui, eu estou escrevendo errado, o que está acontecendo? É porque o meu corpo está dando sinais aí que eu preciso parar um pouco, uns 10, 15 minutos, 5, depende de cada situação, para realmente relaxar e fazer com que meu corpo volte depois de uma pausa mais bem estruturado, podendo realmente ser mais assertivo e trazer os resultados que eu tanto busco. E existem várias profissões que demandam de complexidades e que demandam também de situações de estresse que geram mesmo essa questão da sobrecarga cognitiva, dessa questão de falta de atenção, de eu não estou tendo controle das minhas demandas, é a pressão do momento, é o esforço mental, é a fadiga. E os profissionais, tem certos profissionais que estão mais na linha de frente desses processos, como por exemplo, os profissionais da saúde frente à pandemia. Quantas alterações dos meios e métodos de trabalho, as cargas pessoais, né, emocionais, diante daquele contexto, muda realmente todo o cenário de compreensão, de comportamento, de segurança das emoções perante as tarefas rotineiras do dia a dia, conforme vai havendo essas mudanças aí no cenário, né, que são os fatores externos. Quando a gente tem esses desajustes de atenção, a gente entra muito naquela zona automática. Então, eu preciso tomar decisão. E essa decisão depende diretamente de mim. E eu estou tendo problemas, desajustes dos processos cognitivos de atenção, concentração, memória. Eu favoreço o meu processo de automatismo. Isso pode gerar grandes falhas e erros aí, conforme eu venho falando anteriormente. E para que vocês entendam realmente
o quanto é importante avaliar esse cenário de carga cognitiva, carga de trabalho, eu vou dar exemplo de uma profissão que é bem conhecida como uma profissão estressante, de muita responsabilidade, mas que existem várias outras que eu poderia dar o exemplo, mas eu vou focar nessa, que são os controladores de tráfego aéreo. Sim, por que que eles demandam de uma profissão estressante, com muita responsabilidade? É uma tarefa, eles executam atividades extremamente complexas. Eles lidam com as incertezas decorrentes da falta da informação. Eu já falei no vídeo, se você não assistiu, corre lá no meu canal e assista o meu vídeo sobre tomada de decisão. O quanto é importante nós termos a informação perto da gente nesse processo de tomada de decisão. E os controladores de voo têm essa incerteza da falta da informação, que permite antecipar os estados futuros do sistema. O risco decorrente de subfatores, como a irreversibilidade de uma ação, uma pressão temporal, lidar com o aumento do volume aéreo, porque quando eles assumem o posto de trabalho, eles têm uma demanda de trabalho, mas que essa demanda ela pode mudar por inúmeras razões. Então, eles lidam com esse processo, eles iniciam com uma demanda de volume de tráfego e no meio da jornada é outra demanda de volume. Isso pode sim ser alterado constantemente, que é o que a gente nota. Atraso de voo, mudanças de rota, não é mesmo? Então, é muito insegura essa questão. E a questão além do aumento do volume de tráfego, vários objetivos diferentes. É diferente você ter um planejamento de uma tarefa, você ter esse domínio das certezas e você ter a oportunidade de meio de ajuste. Agora, quando você trabalha com informações que não vêm a todo momento para você tomar a decisão, que é tudo muito rápido, e que você tem ao mesmo tempo vários objetivos em jogo, porque você está controlando várias naves aí, vários aviões, né? Então, realmente isso é muito causa, né, muita insegurança se o profissional realmente não for bem capacitado e habilitado para assumir esse posto. Então, situações anormais, situações emergenciais, desafiando a estabilidade do sistema, é uma atividade complexa, é uma atividade muito estressante e eu diria, por existir várias demandas ao mesmo tempo, demandas de trabalho. E o que seria isso? É realmente como que aquele controlador de voo lida nas suas tarefas. É o contato direto com o piloto, a todo momento ou quando necessário. É o contato do operador aos procedimentos da companhia, que ele faz parte, né, do trabalho dele. É o plano de voo, as regras para definir o espaço que ele vai controlar, os setores de espaço aéreo que devem ser controlados por equipes específicas, as regras de segurança. É a relação do operador com os sistemas tecnológicos. Então, esse avanço da informatização, das tecnologias, os sistemas de radares, processamento informático, sistemas de navegação, tráfego e sistemas de alerta anticolisão. Então, isso acontece a todo momento, todas essas etapas. Então, é um cenário diverso aí da função do controlador de tráfego aéreo e que várias particularidades que somente estão lá no posto de trabalho, conhecendo o ambiente, o cenário que ele está inserido, qual a relação de trabalho, para a gente realmente entender de fato quanto aquela atividade é complexa e quais são as variáveis que prejudicam ou que aumentam aquela carga de trabalho e também os processos que favorecem a redução da carga de trabalho, que para nós ergonomistas é muito importante. Isso que eu tô falando para vocês, eu vou deixar os artigos aqui no link do meu canal, porque eu quero que vocês também tenham essa interação, se vocês gostam desse conteúdo que eu gravo para vocês. E aqui, segundo esse artigo que eu passo aqui para vocês,
foi relatado algumas variáveis que prejudicam e aumentam a carga cognitiva de trabalho dos controladores de voo, que seriam esses preenchimentos manuais. Então, quando eles assumem um posto, eles têm os sistemas informatizados, tecnológicos, de preenchimento digital, mas que eles precisam também dessa demanda manual, né? Então, isso ainda é uma constante, e demandas de preenchimento manuais, elas demandam, sim, de um tempo gasto, talvez desnecessário, com uma carga mais elevada. O plano de voo particular, por exemplo, de repente eles têm um número de tráfego aéreo para ser controlado, né? Eles recebem esse planejamento antes que o voo aconteça, mas aqueles voos particulares dos fazendeiros, por exemplo, eles são instantâneos, imediatos. Então, eles ficam sabendo desse trajeto de voo particular muito próximo aí daquela rotina que ele já está executando. Então, isso gera uma sobrecarga, sim. Por haver problemas de comunicação, aliás, problemas de comunicação, ele é muito evidente nas relações de riscos ergonômicos organizacionais e riscos ergonômicos cognitivos, tá certo? Então, eles encontram problemas de comunicação diante dessas demandas de preenchimento manual, dessas demandas espontâneas das aeronaves particulares, as alterações meteorológicas, né, do tempo. Então, há sim aquela previsão, mas isso pode mudar de repente do cenário, né? A natureza aí de Deus, ela é bem certa algumas vezes. E falhas no sistema de radar. Então, isso prejudica por haver um maior gasto para preenchimento, falas com o piloto, né, de uma demanda maior, porque o piloto ele questiona algumas informações que ainda o controlador irá descrever manualmente. Então, precisa ter um jogo de cintura, precisa ter uma flexibilidade e uma carga emocional e um comportamento bem alinhado aí para realmente haver performance e um ambiente saudável. Então, essas coisas precisam ser controladas com medidas administrativas, né? Que em cada situação de trabalho precisa ser observado e dada os devidos ajustes, né? Dentro da ergonomia não há procedimentos padrões, e sim realmente de fato conhecer a atividade, ver as particularidades daquela organização e realmente dar os diagnósticos necessários baseados da participação, né, dos trabalhadores, que é o que nós falamos da ergonomia participativa. Então, a exigência de atenção diante essas variáveis que prejudicam e aumentam a carga cognitiva de trabalho, ela exige muito do processo de atenção, né, a todo momento. Então, há, sim, dificuldades na questão de pausas e, em contrapartida, existem os fatores que facilitam o trabalho, que realmente reduzem a carga cognitiva de trabalho, que seria realmente os processos informatizados, os processos tecnológicos facilitam muito nesse processo de lidar e executar a atividade, a tarefa, porque os processos tecnológicos permitem símbolos, permitem breves sinalizações aí que não demandam do tempo de um preenchimento manual, então é tudo muito automático. Então eles têm as características dos símbolos, o que representa a decolagem, pouso e todos os imprevistos que podem acontecer durante um trajeto de voo. Isso diminui a ansiedade, que é um fator aí psicossocial, e gera um processo de memorização, conforme eles vão trabalhando com esse processo de tecnológicos, símbolos, os sinais importantes e que trazem um resultado imediato. Então, observa-se também muita autonomia entre cada controlador de voo e isso facilita. Nós sabemos que ao avaliarmos carga cognitiva de trabalho, um dos aspectos importantes que sempre será favorável, é tipo receita de bolo, é quando o trabalhador tem autonomia para decidir o que é melhor para ele, como ele pode trabalhar perante aquele posto de trabalho. Então, aqueles trabalhos mais engessados,
É claro que nós devemos avaliar cada situação, porque existem trabalhos padronizados que realmente são muito assertivos, mas que quando o trabalhador ele tem autonomia para realmente perceber o que faz bem a ele, o que otimiza o tempo dele, o que facilita os meios e métodos de trabalho, isso vai ser sempre favorável por reduzir essa carga de trabalho, reduzir os sinais e as emoções que ele sente vinculado à execução daquela tarefa. Então, a flexibilização dessa organização, de quando ele assume o posto, de como ele vai demandar aquela organização dos planejamentos deles de voo, qual a posição que ele vai deixar, as informações impressas que ele pega a todo momento. Então, isso é algo bem respeitado diante deste artigo que eu venho compartilhar com vocês. E o trabalho de equipe. Então, o trabalho de equipe, a ajuda do colega perante uma situação inusitada, de uma tomada de decisão, facilita e dá segurança nesse processo de redução de carga cognitiva, né, da divisão de responsabilidades. Então, como eu disse anteriormente, esse mundo complexo da ergonomia, ele permite várias compreensões das atividades, dos cenários que está sendo avaliado. É importante que cada situação que seja avaliada tenha, sim, as suas particularidades. O que eu venho trazer para vocês são os conceitos que eu acho importante, que eu acho relevante e que, baseados nesses conceitos, na aplicação de demandas práticas, fiquem bem claro o que é uma demanda cognitiva, qual é o processo de atenção. Por isso que eu gravei vídeos separados sobre esses processos cognitivos. Eu gravei o vídeo sobre atenção, concentração, memória, porque se a gente tenta falar de tudo isso num vídeo só, fica muito extenso, né? E é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa compreensão e até o próximo vídeo, gente. Obrigada!